tarde. Vamos começar mais uma aula da formação da oficina pedagógica. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula nessa jornada e vamos conversar um pouquinho hoje sobre dificuldades de aprendizagem novamente e como nós, professores, podemos ajudar os alunos nos anos iniciais do ensino fundamental 1 e identificar também quais são esses alunos, tá bem? Espero que gostem. Vamos começar então o nosso bate-papo. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, nesse primeiro slide, uma definição, né, retomando, na verdade, a definição de dificuldades de aprendizagem que nós estudamos na nossa videoaula 4, na qual falamos um pouquinho a respeito da diferença, né, entre dificuldades e distúrbios de aprendizagem. Eu trouxe aqui para vocês que as dificuldades de aprendizagem dentro da escola, né, isto é, dentro da sala de aula, é um grande obstáculo para o professor. Por quê? Porque, na maioria dos casos, os professores não têm conhecimento, né? Não têm ainda formação para trabalhar com um aluno que aprende de uma maneira diferente e que por um certo período de tempo nós vamos ter que trabalhar diferentemente com esse aluno e também envolver os outros alunos nessa mesma atividade pedagógica. É essa a intenção dessa videoaula e é isso que a gente gostaria que vocês, nossos alunos, fizessem também, né? Não excluísse o aluno que aprende de uma maneira diferente, mas dá conta de aprender, mas sim pensar em atividades, em estratégias de ensino e de aprendizagem para que o aluno que aprenda de uma maneira diferente, ele consiga também trocar uma experiência com o seu colega que está sentado ao lado ou com um grupo mesmo de alunos de uma maneira geral, tá bom? Então, muitos professores não conseguem trabalhar além do que está lá naquela matriz curricular, além do planejamento do plano de aula que ele faz. Então, aqui, o nosso bate-papo de hoje é um pouco sobre refletir sobre essas nossas posturas e as posturas da maioria dos professores que está acostumado a ensinar o grupo de uma maneira geral e também espera que todos os alunos respondam da mesma maneira, mas na verdade não é isso que acontece, tá bom? Bem, pessoal, aqui nós temos o professor Firmino Sisto, que é um grande estudioso da área, e ele enfatiza nessa parte da nossa aula que as crianças são as mais investigadas, porque estão dentro da sala de aula. Dessa maneira, o professor consegue observar, comparando, né, o grupo de alunos, os alunos que têm as dificuldades para aprender e os outros que não têm. E nessa questão dessa defasagem, dessa diferença para aprender, a gente começa a observar dentro desse contexto, né, crianças com diferentes histórias de vida, ou seja, condições sociais, culturais, econômicas diferentes. E esse fato faz com que uma criança aprenda num período de tempo diferente, né? Em um só componente curricular, ou seja, eu posso ter uma criança que tenha uma dificuldade para ler e escrever, mas
consegue compreender bem a questão de cálculos matemáticos, né? Tem um raciocínio lógico mais rápido, adequado para a sua idade, e eu tenho o inverso também, crianças com dificuldades para cálculos e que dão conta muito bem de ler e depois de escrever. Isso também na compreensão de história, ciências, geografia. Eu posso ter um aluno que não tenha nenhuma habilidade para artes, mas faz um planejamento muito bom, né? Então, isso ele vai. A dificuldade de aprendizagem, como já estudado na nossa aula número 4, ela difere do distúrbio, né? Justamente por isso, porque eu tenho algo pontual. Pode ser só em língua portuguesa, né? Pode ser só para ler ou escrever, e pode ser só para matemática. Na verdade, pessoal, essa é a nossa demanda maior dentro da escola e, como vocês já têm conhecimento, no nosso projeto da oficina pedagógica também é uma demanda maior, né? E além disso, o que mais que está envolvido? As crianças com dificuldade no entendimento de espaço, de tempo, né? Nós temos crianças que, quando a gente dá, por exemplo, uma folha de papel sulfite, ela não dá conta de usar todo aquele espaço. Ela usa só a parte de cima, só a parte de baixo, o meio, faz um desenho pequeno. Então, não tem essa noção espacial que a gente fala. Geralmente são crianças que têm alguma dificuldade ali para ler, para associar que várias letrinhas formam uma sílaba e que depois daquela sílaba formamos uma palavra, né? Ou crianças que não têm noção de tempo, né? Não conseguem associar o dia e a noite, que quando acordamos já temos um outro dia, não tem dificuldade para memorizar a sequência da semana, os meses do ano e por assim vai, ok? Essa figura que eu trago para vocês, ela exemplifica um pouco a importância que a neurociência traz para o campo educacional. Nossa aprendizagem, ela acontece por estímulos, pela nossa própria flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é um termo muito usado na área da psicologia, na avaliação neuropsicológica, né? Quando nós temos, além da dificuldade, os distúrbios de aprendizagem. Na aula de hoje, o nosso foco são as dificuldades de aprendizagem, mas mesmo assim, pessoal, a neurociência, né, a neuroeducação tem contribuído muito para a área pedagógica, que é a área que nos interessa. Então, aqui eu trouxe somente para ilustrar a importância dos dois hemisférios conversarem e a importância de nós, professores, sabermos estimular adequadamente os nossos alunos que têm uma dificuldade de aprendizagem e os que aprendem com mais facilidade, né? Então, aqui, só a título mesmo de compartilhar isso com vocês, nós temos o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Ambos conversam por meio do corpo caloso. Então, o corpo caloso ele une os dois hemisférios, o que permite que a gente estimule ambos de forma adequada. Se vocês quiserem lembrar um pouquinho, na minha primeira videoaula, que é do método das boquinhas, tem lá duas imagens e acho que em ambas aparecem o corpo caloso, que é o responsável por unir os hemisférios cerebrais. Bem, mas o que importa mesmo hoje é que, para vocês terem esse conhecimento, por exemplo, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O nosso hemisfério esquerdo,
ele é o nosso hemisfério linguístico. Então, ele é responsável pela nossa linguagem verbal, pela nossa linguagem compreensiva. Então, o que eu falo e o que eu escuto, né? A compreensão também fica por conta do hemisfério esquerdo. A nossa abstração, conforme a gente vai ficando mais velho cronologicamente, né? Que nós vamos aprendendo cada vez mais, que o conteúdo que aprendemos fica mais complexo, a gente tem que ir abstraindo, né? Piaget fala muito da questão da abstração nas estruturas mentais. O hemisfério esquerdo, ele também é responsável pelo nosso raciocínio, pela razão, ou seja, toda a questão de aprendizagem, se a gente agora, pessoal, eu estou falando por uma visão biológica, tá? Mas não menos importante para as questões da aprendizagem. Então, sintetizando, todas as questões de aprendizagem estão mais relacionadas com o hemisfério esquerdo. Todavia, não é por isso que o nosso hemisfério direito, que é o nosso hemisfério não linguístico, seja menos importante. No hemisfério direito, nós conseguimos, que também é responsável por outro tipo de aprendizagem, que no caso é a aprendizagem da música, a parte artística, a questão holística, né? Então, tudo que nós aprendemos, o hemisfério direito, ele dissemina de uma maneira maior. Então, e também é nele que nós sentimos as emoções, né? Então, o hemisfério direito, ele é conhecido também como não linguístico. Então, hemisfério direito, não linguístico, hemisfério esquerdo, linguístico, ok? Ambos nos ajudam a aprender. Pelo corpo caloso, nós temos a estimulação de ambos os hemisférios, ok? Então, só para vocês terem conhecimento, às vezes se chega algum relatório falando de uma avaliação neuropsicológica ou algum relatório de um neuro, vocês já sabem mais ou menos de que lateralidade cerebral a gente está falando, né? E se eu tenho um aluno destro, que é a maioria, qual que é o hemisfério que vai ser mais estimulado, né? Se eu tenho um destro, é o hemisfério esquerdo. Se eu tenho um aluno canhoto, é o contrário. Porém, por conta do corpo caloso, eu posso estimular ambos os hemisférios. Então, é importante que a gente utilize na sala de aula muitas questões lúdicas que nós consideramos os nossos alunos, além de estarem sentados numa carteira. Por isso, é importante a gente optar, como é a nossa proposta na oficina pedagógica, mesmo sendo um ambiente de educação não formal, trabalharmos com jogos, com brincadeiras, com atividades diferentes da sala de aula. É importante também que vocês, enquanto futuros professores, tenham isso em mente, que na sala de aula eu posso ir também além de ter o meu aluno sentado todo o período estudando somente lá naquela carteira escolar. Dessa maneira, nós temos que entender, então, quem é o aluno que tem dificuldades para aprender nos anos iniciais do Fundamental 1. E eu considero aqui anos iniciais o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Então, eu, enquanto professor de uma sala de aula, é inevitável que eu compare, né? Num primeiro momento, quando eu estou conhecendo a turma, eu tenho que fazer a sondagem, né? Tanto da leitura escrita quanto da parte matemática. Eu observo
como é o desenvolvimento psicomotor desse aluno, se ele tem equilíbrio, a pega do lápis está adequada, se ele é organizado com o seu material, se ele tem noção de tempo, quando ele me responde a uma pergunta do que dia é hoje, ao calendário da sala, a rotina que é estabelecida com a classe. Então, eu vou observando alunos e o professor precisa ter esse olhar peculiar, um olhar atento. Enquanto estamos dando aula, é interessante que a gente caminhe pela sala, não fique só ali na frente falando. Se eu não tenho nenhum aluno surdo que faz leitura labial, eu posso sim caminhar entre as carteiras, observar esses alunos e nesse comportamento que eu tenho, me movimentando pela sala de aula, eu já consigo observar vários dados. Somente lembrando que se eu tenho um aluno surdo, eu não posso me movimentar. Então, eu tenho que usar de outras estratégias para a observação dos meus alunos. Nessa observação, eu consigo verificar o aluno que termina a atividade no tempo, o aluno que pergunta, o aluno que não pergunta, o aluno que tem a questão visomotora. Para cópia, ele olha para a lousa, ele olha para o caderno, ele apaga, ele segura o papel com a mão que ele não está escrevendo, ele tem uma postura adequada sentada, ou mesmo em outras atividades, se ele quer chamar atenção ou não. Então, tudo isso, com o tempo, nós vamos desenvolvendo ainda mais essas percepções que são importantes para o professor perceber aquele aluno que está com alguma dificuldade, né? Então, se ele tem a dificuldade para a cópia, se ele apaga muito, né? Se ele não consegue compreender o cálculo. Então, todas essas percepções o professor vai tendo no cotidiano da sala de aula, né? Então, como eu disse anteriormente, os alunos que possuem uma dificuldade de aprendizagem, eles vão possuir em um componente curricular. Então, na maioria dos casos, eu vou ter um aluno que tem uma dificuldade só para leitura, outro aluno que lê bem, mas na hora de decodificar para escrever ele ainda não dá conta, ou um aluno que entende por ler, consegue entender o enunciado de uma situação, problema matemática, mas daí não dá conta de abstrair para poder resolver, para saber qual cálculo ele tem que fazer, se é uma adição, se é uma subtração, uma multiplicação, né? No caso do final do segundo ano para o terceiro ano. Então, o que é importante para nós? Que nós saibamos observar adequadamente e justamente os nossos alunos. Então, todos os dados, tudo que acontece na sala de aula são percepções valiosas para nós. Então, isso é muito importante. Então, assim, mudar o layout da sala de aula, deixar em meio círculo, em U, trabalhar por grupos, como nos pede as metodologias ativas atualmente. Então, tudo isso o professor mesmo vai se organizando a partir da proposta pedagógica daquela instituição de ensino e também do que ele acredita ser efetivo para ter uma aprendizagem adequada, ok? Dessa maneira, então, pessoal, como nós podemos ajudar? Como o professor pode ajudar? Além do que eu já sugeri, e que é muito importante, que é a nossa observação, o nosso olhar atento, e também pensar em atividades além do aluno ficar as 4 horas de aula sentados, né?
Nós também temos que considerar, como a gente já vem conversando em todas essas 6 aulas, tanto nas minhas aulas quanto nas aulas da professora Lília, a importância de considerar a história de vida desse aluno, né? Onde esse aluno vive, como é essa família. Nós não trabalhamos só com o aluno. O que isso significa? Que se, ai, Valéria, você está ficando maluca? Não. Na sala de aula, nós temos só o nosso aluno ali sentado, aquele serzinho bonitinho, belezinha que quer aprender. Só que ele carrega uma história, né, que nós não podemos desprezar, seria até uma falta de respeito. Porém, nós, professores, precisamos, dentro daquele ser, daquele sujeito que se constituiu com seu histórico, potencializar as capacidades dessa criança dentro desse contexto histórico, social, cultural no qual ele vive. Por quê? Porque a escola é uma parte da vida. Então, nós acolhendo os alunos, respeitando esse histórico, podemos sim conscientizá-lo da importância de aprender, de estudar, de infinitas maneiras, de com diferentes possibilidades, tá bom? É fácil? Não é. Todos sabemos que não é, mas é possível, né? Temos que ter vontade, comprometimento e também amor. Então, para que possamos ajudar os nossos alunos, eu trouxe aqui algumas sugestões e orientações também do que da minha experiência, né? Enquanto professora que fui há um tempo atrás e também pela minha experiência na oficina pedagógica e no consultório fonoaudiológico e psicopedagógico. Essas orientações, alunos, não são receita, tá? São apenas dicas mesmo que eu compartilho com vocês nesta aula e que tudo pode ser reinventado, tudo pode ser adaptado de acordo com a realidade, a necessidade e o potencial de cada criança que queremos ensinar, ok? É importante também aqui, eu quero deixar aqui registrado, que às vezes a dificuldade não está na criança, e sim no professor. Isso eu estou compartilhando com vocês com o intuito de fazer com que todos nós possamos refletir sobre as nossas condutas na sala de aula, né? Sobre a questão de sair da nossa zona de conforto e podermos querer sempre aprender da melhor maneira. Então, às vezes, a criança não está aprendendo porque a gente não está conseguindo atingir esse aluno, nós não estamos conseguindo ensinar, né? Uma vez eu escutei do professor José Pacheco num congresso, quando uma professora que estava na plateia falou que ela trabalhava com dificuldades de aprendizagem, ele falou que não tinha dificuldades de aprendizagem. Ele falou que ele não concordava com ela. Ele falou que temos sim dificuldades de ensinagem. Isso me marcou, eu nunca mais esqueci. Por isso eu estou dividindo esse fato com vocês, que temos que pensar, então, nas dificuldades de ensinagem que o professor pode ter e também nas dificuldades de aprendizagem, como é o tema do nosso bate-papo de hoje, o que nós podemos fazer então para melhorar. Então eu trago aqui algumas orientações, dicas, né, do uso do alfabeto móvel para crianças que estão primeiro e segundos anos. Há inúmeras atividades que a gente pode realizar com o alfabeto móvel, assim como com o Tangram. O Tangram
E a gente não trabalha só com formas geométricas, com a matemática. O Tangram é um material valioso para trabalharmos desenvolvimento da leitura e da escrita, da compreensão para aquele aluno que tem dificuldade de entender o que ele está lendo, de responder questões referentes àquele texto, àquela história em quadrinhos, né? E por isso também eu gosto de trabalhar muito com o gibi. Por quê? Porque o gibi é uma coletânea de histórias em quadrinhos. E por meio dessas histórias em quadrinhos, nós temos pistas visuais que vão além da palavra escrita. Então, eu tenho uma imagem que isso contribui para que a criança saiba associar o que pode estar escrito lá. Então, o gibi é um recurso que contribui muito para crianças com dificuldades para ler e também para escrever. Além disso, eu trouxe aqui o material dourado, né? Material dourado desenvolvido por Maria Montessori, que sempre enfatizou muito a autonomia das nossas crianças, né? Ela desenvolveu o material dourado para que pudéssemos trabalhar o raciocínio lógico-matemático, a definição de unidade, dezena, centena, milhar, né? Então, o material pedagógico é muito positivo para crianças com dificuldades na matemática, com dificuldades para associar quantidade à escrita do número, crianças com dificuldades para entender adição, subtração, multiplicação, divisão, as 4 operações básicas. Então, eu consigo explicar por meio do material dourado a diferença entre unidade, dezena, centena e assim por diante. Agora, eu acho que vocês podem até ficar um pouco assustados. Por que a Valéria trouxe esse tanto de jogo aqui, né? Mas eu trouxe para vocês entenderem que sim, que nós podemos utilizar os jogos dentro da sala de aula. Mas Valéria, como que eu faço com o caderno? Com o livro? Vamos associar o registro no caderno da criança, no livro didático, eu posso fazer também por meio de jogos, né? O jogo, pessoal, não é só para ser utilizado nos 10 minutos finais da aula como passatempo. Não, isso é uma visão errada que nós temos e que eu tinha também. O jogo é um recurso pedagógico muito importante, ok? Então aqui eu trago alguns que, além de usarmos na oficina pedagógica, sendo um espaço de educação não formal, nós podemos sim utilizar jogos pedagógicos, jogos de tabuleiros, de cartas, dentro do espaço de educação formal. Eu trouxe aqui algumas sugestões, tá? Para trabalhar. Aqui eu trouxe principalmente para a gente trabalhar leitura escrita e compreensão, tá? Então, o Tapa Certo, ele é um jogo no qual a gente também consegue trabalhar a coordenação motora fina da criança, a atenção, categorias semânticas, então, animais, alimentos, veículos, enfim, várias categorias semânticas, classes gramaticais, verbos, substantivos, adjetivos, eu posso adaptar esse tapa certo. O lince, e no tapa certo também eu trabalho atenção e quantidade, então eu posso trabalhar matemática. No lince, eu posso trabalhar alfabeto, escrita, diferença entre letra, sílaba, palavra, concentração, rastreio visual, onde a criança tem que procurar a, a imagem no tabuleiro. Vocês imaginem se a escola tiver
5 ou 8 desses jogos, ou mesmo vocês podem confeccionar esses jogos com cartolina, papel sulfite, os próprios alunos podem fazer o desenho dessas imagens. Então, quanto rico ficará esse material? E o professor dividir a classe em grupos, né? Claro, com planejamento, com objetivo, né? Nada é aleatório, gente, nessa vida. Por isso que os jogos muito têm para contribuir, tá? Então, é uma estratégia muito válida, eu acredito, muito positiva. Esse jogo de cartas do alfabeto, a gente pode contar histórias de cada letra para crianças que ainda têm dificuldade para reconhecimento de letra, para sequência alfabética, para diferentes tipos de letra, a bastão e a cursiva. A gente pode contar uma historinha para cada letra, a criança pode reproduzir essa história verbalmente, depois fazer a escrita de cada letra. Depois aqui, esses jogos com as sílabas, né? Macaco, banana, luva, que eu também posso fazer com letras e palavras. O soletrando, que é o próximo aqui na imagem, sol, uva, ovo, também para trabalhar letra, sílaba, palavra. O eu sou, gente, também trabalha linguagem, linguagem oral, linguagem escrita, repertório linguístico, onde a criança vai ter que descrever e a partir daquela imagem que ela descreveu, ela pode elaborar um texto. O texto pode ser individual ou um texto comunitário, né? Um texto coletivo, como nós falamos, né? Imagina o grupo jogar, escolher 5 imagens e a partir dessas 5 imagens que eles já descreveram, isto é, que eles já sabem com propriedade o que as características de cada imagem, eles escreverem um texto coletivo. Vejam como será rica essa atividade, né? O jogo da memória para tabuada, para alunos de segundo e terceiro ano, que às vezes ainda não entenderam a importância da adição na multiplicação, que essas operações matemáticas elas estão interligadas e vocês também podem elaborar esse jogo, né, de tabuada. O jogo de cartas, qual é a pergunta? Para a gente estruturar a escrita, estruturar um texto do mais simples para o mais complexo. Esse jogo a gente pode usar também da segunda metade do segundo ano e no terceiro ano, todo esse ano escolar, tá bom? Aqui também tem um jogo do dominó da adição e para crianças com dificuldades para entender questões da adição, né, como eu vou somar, como eu vou, né, juntar objetos, então eu posso partir do concreto e depois para o mais abstrato. E o último jogo que eu trouxe aqui como sugestão para vocês é o trio de rimas, que trabalha também a consciência fonológica por meio da rima que cada trio de cartas vai formar. No jogo Lince também nós trabalhamos a consciência fonológica, no soletrando também, tá? Então, pessoal, aqui é somente uma dica, tá? E a partir desses jogos que eu trouxe como sugestão para vocês, vocês podem elaborar outros jogos, porque eu sei que vocês são muito criativos. Dessa maneira, finalizando a nossa aula, eu trouxe 3 referências que eu utilizei para essa aula, assim vocês podem pesquisar, ok? E finalizo agora com essa frase do Antoine Exupéry: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Eu não sei se eu pronunciei direito, pessoal, mas é o autor do Pequeno Príncipe, que eu tenho grande estima.
e gosto muito, né? Então, o que é essencial para nós enquanto professores? O que é essencial para os nossos alunos que aprendem, mas de maneira diferente? Então, eu deixo aqui o meu abraço, com um desejo que vocês estejam bem e que quando tudo isso passar, possamos nos encontrar fisicamente. Um abraço, se cuidem e fiquem com Deus. Até a próxima!